Agora você está pronto para escutar um dos maiores segredos do mundo. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Entendeu bem? Afinal, quem ouviria as suas queixas? Ai, ai, o meu iate está arranhado. Diante disso, qualquer um responderia: e daí? Princípio de riqueza. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Por outro lado, ser vítima tem as suas recompensas. O que as pessoas ganham se colocando nesse papel? A resposta é atenção. Isso é importante? Com toda certeza. De uma forma ou de outra, atenção é tudo que a maioria das pessoas almeja. E o que faz com que elas vivam em busca de atenção é o fato de cometerem um grande erro, o mesmo que quase todos nós já cometemos: confundir atenção com amor. Acredite, é praticamente impossível ser feliz e bem-sucedido quando se está o tempo todo precisando de atenção. Por causa dessa necessidade, quem está sempre querendo agradar para conseguir aprovação costuma ficar à mercê dos outros. A busca por atenção causa mais um problema. A pessoa tende a fazer coisas idiotas para consegui-la. É essencial dissociar a atenção do amor por vários motivos. Primeiro, a pessoa fará mais sucesso. Segundo, será mais feliz. Terceiro, poderá encontrar amor verdadeiro na sua vida. Na maior parte dos casos, aqueles que confundem amor com atenção não se amam no sentido genuinamente espiritual da palavra, e sim em larga medida, a partir do seu próprio ego, como na frase: eu amo tudo o que você faz por mim. Consequentemente, o relacionamento diz respeito apenas ao próprio indivíduo, não a outra pessoa, ou pelo menos às duas. Dissociando a atenção do amor, a pessoa se liberta para amar o outro pelo que ele é, e não pelo que ele faz para ela. Como já disse, uma vítima verdadeiramente rica não existe. Assim, para poder continuar nesse papel, quem está em busca de atenção faz questão absoluta de nunca enriquecer de verdade. É hora de decidir. Você pode ser uma vítima ou alguém rico, jamais as duas coisas ao mesmo tempo. Preste atenção. Toda vez que você culpar alguém, se justificar ou se queixar, estará se degolando em termos financeiros. É hora de resgatar o seu poder e reconhecer que você cria tudo o que existe e o que não existe na sua vida. Observe que você produz a sua riqueza, a sua falta de riqueza e todas as possibilidades que estão no meio do caminho. Declaração. Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Toda vez que você se vir culpando alguém, se justificando ou se queixando, passe o dedo indicador na frente da sua garganta, no sentido horizontal, para se lembrar de que esse comportamento pode vir a causar a sua degola financeira. Embora esse gesto pareça rude, ele não é pior do que o mal que você faz a si próprio ao responsabilizar as pessoas, se justificar e reclamar, e o ajudará a se livrar desses hábitos destrutivos. 2. Faça um controle. Ao final de cada dia, liste por escrito um fato que tenha sido positivo e outro que tenha sido negativo. Depois, escreva a resposta para a seguinte pergunta: como eu criei cada uma dessas situações? Se houver outras pessoas envolvidas, responda: qual foi o meu papel na criação de cada uma dessas situações? Esse exercício o manterá responsável por sua vida e consciente das estratégias que estão funcionando a seu favor e das que estão contra você. Arquivo de riqueza número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. As pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva. Responda: se você fosse disputar uma partida de um esporte qualquer usando uma tática estritamente defensiva, quais seriam as suas chances de vencer? Muita gente concordaria que pouca ou nenhuma. No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. Então, qual é a sua meta, seu objetivo, sua real intenção? A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. E qual é o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? Ter dinheiro suficiente para pagar as contas em dia já seria um milagre. Deixe-me falar uma vez mais sobre o poder da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso que conseguirá. Nem um único centavo a mais. As pessoas que têm uma visão de classe média dão pelo menos um passo além. Pena que seja um passo muito pequeno. O seu grande objetivo na vida é igual à palavra de que mais gostam neste mundo: conforto.
e tudo o que desejam é um pouco mais disso. Odeio ter que lhe dar esta notícia. Porém, existe uma imensa diferença entre ter algum conforto e ser rico. Devo admitir que nem sempre eu soube disso, mas um dos motivos pelos quais me considero no direito de escrever este livro é o fato de ter experimentado os 3 níveis de situação financeira. Houve uma fase em que estive completamente quebrado. Cheguei a pedir $1 emprestado para abastecer o carro. Mas isso não foi tudo. Primeiro, o carro não era meu. Segundo, esse dólar veio na forma de 4 moedas. Você faz ideia de como é constrangedor para um adulto ter que pagar gasolina com moedas? O frentista me olhou como se eu fosse um ladrão de cofrinho de criança e apenas sorriu, balançando a cabeça. Não sei se dá para imaginar, mas esse foi um dos meus momentos financeiros mais baixos e, infelizmente, apenas um deles. Depois que me estruturei, passei ao nível de ter conforto. Isso é bom. Pelo menos dá para variar indo a restaurantes melhores, mas o máximo que eu podia pedir ali era frango. Não há nada de errado com frango, se esse é o prato que a pessoa realmente quer. Porém, muitas vezes não é. Na verdade, quem está numa situação apenas confortável do ponto de vista financeiro, geralmente escolhe o prato consultando a coluna direita no cardápio, o lado do preço. A questão se resume ao seguinte: se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico, mas, caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Princípio de riqueza. Se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas, caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Um dos princípios que ensino nos seminários é: se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. As pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto da sua própria casa e, depois, ficam se perguntando por que não acertaram em nada. Bem, você acaba de descobrir por quê. Só conseguimos aquilo que verdadeiramente almejamos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem que ser essa, e não a de ter apenas o suficiente para pagar as contas ou para desfrutar de algum conforto. Declaração. A minha meta é ficar milionário e mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Liste, por escrito, 2 objetivos financeiros que demonstrem a sua intenção de criar abundância e não mediocridade ou pobreza. Relacione metas do tipo jogar para ganhar em termos de A. Rendimento anual. B. Patrimônio líquido. Torne essas metas possíveis dentro de um prazo realista, mas lembre-se também de atirar nas estrelas. 2. Vá a um restaurante sofisticado e peça um prato caro sem perguntar quanto custa. Se a grana estiver curta, é aceitável dividir. Observação: frango não vale. Arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Pergunte às pessoas se elas querem ser ricas. A maioria delas vai pensar que você é doido. É claro que sim, dirão. A verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer. Por quê? Porque têm no seu subconsciente muitos arquivos de riqueza negativos que lhes dizem que há algo errado em ser rico. No seminário intensivo da mente milionária, uma das perguntas que faço é: quais são algumas das possíveis desvantagens de ser rico ou de tentar ser rico? Veja o que os participantes costumam dizer e verifique se alguma das respostas tem a ver com o que você pensa a respeito dessa questão. E se eu me der bem e perder tudo? Aí serei realmente um fracassado. Nunca vou saber se as pessoas gostam de mim por mim mesmo ou pelo meu dinheiro. Vou cair na faixa mais alta do imposto de renda e ter que dar metade do meu dinheiro ao governo. Dá muito trabalho. O esforço pode acabar com a minha saúde. Os meus amigos e a minha família vão me criticar, dizendo: quem você pensa que é? Todo mundo vai me pedir uma ajudinha. Eu poderia ser roubado. Os meus filhos poderiam ser sequestrados. É uma responsabilidade muito grande. Terei que administrar rios de dinheiro. Precisarei entender tudo de investimentos. Vou ter que me preocupar com estratégias fiscais e proteção de ativos e contratar contadores e advogados caros. Ai, que coisa chata. E por aí vai. Como mencionei anteriormente, cada um de nós tem arquivos de riqueza dentro do armário chamado mente. Esses arquivos contêm as nossas crenças pessoais, uma das quais é a de que ser rico é maravilhoso. No entanto, no caso de muita gente, nessas pastas estão também informações que dizem que ser rico talvez não seja tão espetacular assim. Ou seja, essas pessoas têm mensagens internas contraditórias a respeito da riqueza.
Uma parte desses registros afirma, radiante, ter mais dinheiro tornaria minha vida muito mais divertida. Mas outra parte grita, mas vou ter que me matar de trabalhar. Qual é a graça, então? Uma parte diz, vou poder viajar pelo mundo inteiro. E outra destaca, mas todos vão querer uma ajudinha. Essas condições podem parecer inocentes, mas na realidade são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece. Podemos considerar a questão da seguinte maneira. O universo, outra forma de dizer força superior, que está ligado a um grande departamento de pedidos via correio, está o tempo todo lhe enviando acontecimentos, pessoas e coisas. Você pede e recebe aquilo que deseja, encaminhando-lhe mensagens cheias de energia baseadas nas suas crenças dominantes. Por força da lei da atração, o universo faz o que está ao seu alcance para dizer sim e atende aos seus desejos. Mas, se você tem mensagens contraditórias nos seus arquivos de riqueza, ele não compreende o que você quer. Em determinado momento, o universo ouve que você deseja enriquecer e começa a lhe enviar oportunidades para que alcance o seu objetivo. Depois, porém, ele o escuta dizer: os ricos são gananciosos, e começa a ajudá-lo a não ganhar muito dinheiro. Em seguida, você pensa, ser rico tornaria a minha vida muito mais interessante. E o universo, perplexo e confuso, recomeça a lhe mandar chances de ganhar mais dinheiro. No dia seguinte, você não está de bom humor e pensa, o dinheiro não é tão importante assim. Frustrado, o universo grita, dá um jeito nessa sua cabeça, eu lhe darei o que você quiser, mas me diga o que é. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Os ricos não têm nenhuma dúvida de que almejam fazer fortuna. São inabaláveis no seu desejo e totalmente comprometidos com a criação da riqueza. Farão tudo o que for legal, moral e ético para concretizar a sua meta. Eles não enviam mensagens contraditórias ao universo. As pessoas de mentalidade pobre, sim. Por falar nisso, se enquanto você estava lendo o parágrafo anterior, uma voz interna lhe disse algo do gênero, os ricos não estão nem aí para a legalidade, a moralidade e a ética, você está definitivamente fazendo a coisa certa lendo este livro. Mais adiante, vou mostrar como esse modo de pensar é nocivo. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. As pessoas de mentalidade pobre apontam uma série de motivos para explicar por que enriquecer e ser rico pode ser um problema. Consequentemente, elas nunca estão 100% certas de que querem fazer fortuna. As mensagens que enviam ao universo são contraditórias, assim como aquelas que transmitem aos outros. E por que toda essa confusão? Porque as mensagens que elas mandam para si mesmas também são incoerentes. Já falei sobre o poder da intenção. Sei que é difícil acreditar, mas você sempre consegue o que quer. Aquilo que você deseja no seu subconsciente, e não o que você diz querer. Talvez você negue isso enfaticamente. Está louco? Por que motivo eu ia querer continuar me matando de trabalhar? Respondo-lhe exatamente com a mesma pergunta. Não sei. Por que razão você haveria de querer continuar se matando de trabalhar? Se você não está obtendo a riqueza que diz desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente você não almeja de verdade. Segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-la. Vou explorar um pouco mais essa questão. O querer tem 3 níveis. O primeiro é eu quero ser rico. Essa é outra forma de dizer pegarei tudo que cair no meu colo. Mas querer somente não basta. Você nunca notou que querer nem sempre conduz a ter? Observe também que querer e não ter cria mais querer. Querer torna-se um hábito que só leva a ele mesmo. Um círculo vicioso que não chega a lugar nenhum. A riqueza não resulta simplesmente do fato de a pessoa desejar possuí-la. Como eu sei disso? Basta observar a realidade. Bilhões de indivíduos querem ser ricos, mas relativamente poucos são. O segundo nível do querer é: eu escolho ser rico. Isso implica a decisão de ficar rico. A escolha tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a sua própria realidade. A palavra decisão vem do latim decidere, que equivale a eliminar todas as outras alternativas. Escolher é muito bom, mas ainda não é o melhor. O terceiro nível do querer é: eu me comprometo a ser rica. O significado de comprometer-se é dedicar-se sem restrições, o que exige não se refriar e dar 100% de tudo o que se tem para obter riqueza. Isso requer disposição
para fazer o que for necessário durante o tempo que for preciso. É o caminho do guerreiro. Nenhuma desculpa, nenhum se, nenhum mas, nenhum talvez, e o fracasso não é uma opção. O caminho do guerreiro é simples. Serei rico ou morrerei tentando. Eu me comprometo a ser rico. Experimente dizer isso a si mesmo. O que você sente? Há quem experimente uma sensação de força e há quem tenha uma sensação de medo. As pessoas, na sua maioria, jamais se comprometeriam a ser ricas. Se alguém lhes perguntasse, vocês apostariam a sua vida que farão fortuna nos próximos 10 anos? Quase todas elas diriam, nem pensar. Essa é a diferença entre quem tem muito dinheiro e os indivíduos de mentalidade pobre. É por não se comprometerem de verdade a se tornarem ricos que estes últimos não o são e provavelmente jamais o serão. Alguém entre eles poderia dizer, Harv, não sei do que você está falando. Eu trabalho duro o ano inteiro, faço o possível de todas as formas. É claro que estou comprometido com o objetivo de enriquecer. E eu responderia que tentar não é o suficiente. A definição de comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente. A palavra-chave é incondicionalmente. Ela mostra que você está dando tudo, e quero dizer tudo mesmo, o que tem para conseguir ser rico. Muitas das pessoas financeiramente empacadas que conheço têm um limite quanto ao que estão dispostas a fazer, ao que aceitam arriscar e ao que admitem sacrificar. Embora se digam prontas para fazer tudo o que for necessário, eu sempre descubro, quando as questiono profundamente, que elas impõem uma série de condições em relação ao que estão ou não dispostas a realizar para terem sucesso. Detesto ter que lhe dizer isso, mas ficar rico não é um passeio no bosque. E se alguém disser que é, ou essa pessoa sabe muito mais do que eu, ou não é sincera. A minha experiência diz que enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, especialização, 100% de dedicação, atitude de não desistir jamais e, é claro, programação mental de pessoa rica. Você precisa também acreditar piamente que pode conquistar a riqueza e que de fato a merece. Repito, o significado de tudo isso é que, se você não estiver verdadeira e plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que não a obtenha mesmo. Princípio de riqueza. Se você não está verdadeira e plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que não a obtenha mesmo. Você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? As pessoas ricas estão. Concorda em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte dos seus fins de semana? As pessoas ricas, sim. Admite sacrificar o seu tempo com a família e os amigos e se privar das suas diversões e dos seus hobbies? As pessoas ricas fazem isso. Aceita arriscar todo o seu tempo, toda a sua energia e todo o seu capital inicial sem nenhuma garantia de retorno? As pessoas ricas correm esse risco. Elas estão preparadas para agir assim e dispostas a fazer tudo isso durante um tempo que pode ser curto ou bastante longo. E você, está pronto para essa realidade? Com sorte, não terá que trabalhar muito tempo, nem muito, nem sacrificar nada. Desejar é de graça, porém, eu não contaria com isso. No entanto, é interessante notar que uma vez que você se comprometa, o universo se apressará em ajudá-lo. Um dos meus textos favoritos, escritos pelo explorador W. H. Murray, numa das suas primeiras expedições ao Himalaia, diz o seguinte: até que se esteja comprometido, sobrevém a excitação, a possibilidade de recuar, uma ineficiência permanente. Todo ato de iniciativa e criação responde a uma única verdade elementar, e desconhecê-la mata incontáveis ideias e esplêndidos planos. A partir do momento em que o indivíduo se compromete definitivamente, a providência se move junto com ele. Toda uma cadeia de eventos emana da decisão do indivíduo, levando a seu favor todos os tipos de imprevistos, encontros e assistência material que ninguém jamais sonharia que pudessem ocorrer dessa maneira. Em outras palavras, o universo ajudará, guiará, apoiará e fará até milagres a seu favor. Mas, primeiro, você tem que se comprometer. Declaração. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Escreva um pequeno parágrafo sobre o motivo exato pelo qual enriquecer é importante para você. Seja específico. 2. Procure um amigo ou parente que esteja disposto a ajudá-lo.
Diga a ele que você quer conquistar o máximo de sucesso, invocando o poder do compromisso. Olhe nos olhos dessa pessoa e repita as seguintes palavras. Eu, falo seu nome, por meio desta declaração, me comprometo a ser milionário ou mais ainda em a data. Peça ao seu parceiro que diga, eu acredito em você. Depois diga, muito obrigado. Observação. Observe como você se sentia antes e como você se sente depois de firmar o seu compromisso. Se a sensação é de liberdade, você está no caminho certo. Caso tenha sentido uma pontada de medo, continua no caminho certo. Mas se não significou nada, é porque você ainda está no padrão, não estou disposto a fazer tudo o que for necessário. Ou no padrão, não preciso de nenhuma dessas bobagens. Seja como for, não se esqueça de que o seu padrão o levou exatamente ao ponto onde você está neste momento. Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Num dos seminários, havia um professor instrutor que aumentara o seu patrimônio líquido de $250 mil para 6 milhões em apenas 3 anos. Quando lhe perguntei qual o seu segredo, ele disse: tudo mudou a partir do momento em que comecei a pensar grande. Considere a lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar de acordo com o mercado. Princípio de riqueza. Lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar de acordo com o mercado. A palavra-chave é valor. E é importante conhecer os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado: oferta, demanda, qualidade e quantidade. A minha experiência diz que o fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Ele corresponde simplesmente a quanto do seu valor você realmente agrega ao mercado. Outra maneira de dizer isso é quantas pessoas você atende ou atinge. No meu negócio, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez. Outros que se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala. Outros que gostam de um público de 500 participantes. E outros ainda que adoram plateias de 1.000 a 5.000 pessoas ou mais. Há diferença de rendimento entre esses instrutores? Pode acreditar que sim. No começo desse livro, mencionei que fui proprietário de uma cadeia de lojas de equipamentos de ginástica. A partir do momento em que pensei em entrar nesse ramo, a minha intenção era ter 100 lojas bem-sucedidas e atender milhares de clientes. A minha concorrente, que começou 6 meses depois de mim, tinha a meta de possuir uma única loja de sucesso. Como você quer viver? Como deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Por quê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas preste atenção. A nossa vida não diz respeito somente a nós. Diz respeito também a contribuir para a vida dos outros. Diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos nesse mundo, neste momento. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeça do planeta. A maioria das pessoas está tão presa ao seu próprio ego que pensa: tudo gira em volta de mim e de mim. No entanto, se você quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Buckminster Fuller, um dos maiores inventores e filósofos da nossa época, disse: o propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais, habilidades específicas. Esses dons nos foram dados por uma razão: usá-los e compartilhá-los. Pesquisas mostram que os indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. Parte da nossa missão na vida deve ser, portanto, partilhar os talentos e o valor que temos com o maior número possível de pessoas. Isso requer estar disposto a pensar grande. Você conhece a definição de empresário? A minha é: uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Exatamente. Um empresário não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. Eu lhe pergunto: você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se respondeu mais, você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas. Milhares, milhões até. O efeito disso é que, quanto mais gente você auxiliar, mais rico ficará nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Não se iluda.
Neste mundo, todos nós temos uma missão. Há uma razão para você estar vivendo neste exato momento. No livro Fernão Capelo Gaivota, de Richard Beck, a certa altura, o personagem pergunta: como vou saber se completei a minha missão? A resposta: se você ainda respira, é porque ela ainda não terminou. O que tenho testemunhado é muita gente deixando de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua obrigação, ou dharma, como é chamada em sânscrito. O que vejo é muita gente pensando pequeno demais e muita gente se deixando guiar por egos moldados pelo medo. O resultado é muita gente abrindo mão de viver à altura do seu potencial, tanto em termos da própria vida, quanto da sua contribuição para os outros. Tudo se resume ao seguinte: se não for você, quem será? Volto a dizer, cada um de nós tem um propósito exclusivo na vida. Suponha que você seja um investidor que compra imóveis para alugá-los e ganhar dinheiro com o fluxo de caixa e a valorização. Que ajuda você está prestando? Você agrega valor à sua comunidade, auxiliando famílias a encontrar casas confortáveis, que de outra forma elas talvez não chegassem a conhecer. Mas a questão é: a quantas famílias e pessoas você pode dar a sua contribuição? A sua intenção é ajudar 10 em vez de 1, 20 em vez de 10, 100 em vez de 20? É isso o que eu quero dizer com pensar grande. Em Um Retorno ao Amor, a escritora Marianne Williamson expôs a questão da seguinte maneira: você é filho de Deus. Viver de modo pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se esconder para que as pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar como as crianças. Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós, não apenas de algumas pessoas, mas de todas. Quando deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. No momento em que nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente outras pessoas. O mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. É hora de parar de se esconder e ir à luta. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir. É hora de começar a compartilhar os seus talentos, em vez de escondê-los ou fingir que eles não existem. É hora de dar início ao jogo da vida em grande estilo. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. A escolha é sua. Declaração: eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Liste por escrito o que você acredita serem os seus talentos naturais, as coisas em que você sempre se destacou. Descreva também como e em que você pode usar mais esses talentos, especialmente na sua vida profissional. Escreva ou faça uma sessão de brainstorm com um grupo de pessoas sobre como você pode resolver problemas de um número de pessoas 10 vezes maior do que o que você atinge com o seu trabalho ou negócio atual. Proponha, pelo menos, 3 estratégias. Pense em alavancagem. Arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas de mentalidade pobre consideram o potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas de mentalidade pobre concentram-se no risco. Tudo se resume à velha questão: o copo está meio vazio ou meio cheio? Não estou falando de pensamento positivo, estou me referindo à sua perspectiva habitual do mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre toma decisões inspirada pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental primordial é: e se não der certo? Ou, mais frequentemente, isso não vai dar certo. Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente mais otimista. A sua programação mental é: espero que dê certo. Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem-sucedidos. Têm confiança na sua capacidade e criatividade e acreditam que se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. De modo geral, quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar.
Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso a vaca vá para o brejo. A expectativa das pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, é fracassar. Elas não têm confiança em si mesmas nem na sua capacidade. Estão certas de que, se não forem bem-sucedidas nas suas ações, será uma catástrofe. E, como só vêm obstáculos, geralmente não estão dispostas a correr riscos. Sem risco, não há recompensa. É bom lembrar que estar aberto a aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam as análises necessárias e tomam decisões baseadas em fatos e informações sólidas. Mas será que passam a vida inteira se informando? Não. Elas fazem o que está ao seu alcance, no menor tempo possível, e tomam a decisão calculada de ir à luta ou não. Embora digam estar se preparando para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo. Morrendo de medo, levam semanas, meses e até mesmo anos a fio pensando no que fazer, e quando decidem, a oportunidade já desapareceu. Então, elas se justificam dizendo: eu estava me preparando. Com certeza, mas, enquanto se preparavam, o sujeito rico entrou em cena, saiu de cena e ganhou mais uma fortuna. Sei que pode parecer estranho o que vou dizer, considerando o quanto valorizo a responsabilidade do indivíduo para consigo mesmo. Realmente acredito que o que as pessoas chamam de sorte está associado ao enriquecimento e ao sucesso em qualquer campo. No futebol, um time pode ganhar o jogo porque o goleiro da outra equipe engole um frango faltando menos de 1 minuto para o fim da partida. No golfe, pode ser uma tacada mal dada que bate numa árvore e volta para o green a 10 centímetros do buraco. No mundo dos negócios, você já deve ter ouvido falar de alguém que aplicou dinheiro num terreno da periferia e 10 anos depois surgiu um conglomerado que decidiu construir ali um shopping center ou um edifício de escritórios. Esse investidor ficou rico. Terá sido uma brilhante jogada comercial ou pura sorte? O meu palpite é um pouco das duas coisas. A questão, porém, é que a sorte, ou qualquer coisa do gênero, não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. Para ter sucesso financeiro, primeiro é necessário que você faça algo, compre algo ou comece algo. E depois disso, terá sido a sorte, o universo ou um poder superior que a terá ajudado com um milagre por sua coragem e por seu compromisso de ir à luta? Na minha opinião, tanto faz, apenas acontece. Outro princípio-chave pertinente nesse caso é: as pessoas ricas focalizam o que elas querem, enquanto as que têm uma mentalidade pobre concentram-se no que não querem. Repetindo, a lei universal diz: aquilo que você focaliza se expande. Como os ricos estão sempre voltados para as oportunidades, elas chovem na sua vida. O seu maior problema é administrar todas as chances de ganhar dinheiro que aparecem à sua frente. No caso das pessoas de mentalidade pobre, que por outro lado estão sempre enfatizando os obstáculos, eles se multiplicam ao seu redor. O seu maior problema é como se livrar de tantos problemas. A questão é simples. O seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Concentre-se nas oportunidades e verá oportunidades. Atenha-se aos obstáculos e terá obstáculos. Não estou lhe dizendo para não tomar cuidado com os problemas. Trate deles à medida que forem aparecendo, no momento presente, mas mantenha os olhos postos nas suas metas, permaneça em movimento rumo aos seus objetivos. Dedique o seu tempo e a sua energia a conquistar aquilo que você quer. Quando surgirem dificuldades, supere-as e, em seguida, recupere rapidamente o seu foco. Não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de ficar o tempo todo apagando incêndios. Quem faz isso anda para trás. Empregue o seu tempo e a sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante, na direção do seu propósito. Quer um conselho simples, mas raro? Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo, independentemente de quantas dezenas de livros você leia e de quantos cursos sobre sucesso você faça. Tudo se resume a isso. Lembre-se, aquilo que você focaliza se expande. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. Em um dos meus programas, oriento os participantes a acessar a sua força interior e vencer a despeito de tudo. Ensino um princípio conhecido como preparar, fogo, apontar. O que significa isso? Prepare-se o melhor que puder no menor tempo possível. Haja e corrija-se no caminho. É loucura pensar que se pode saber tudo o que vai acontecer no futuro.
É ilusão supor que é possível estar preparado para qualquer circunstância que surja no processo e também protegido contra ela. No universo não há linha reta, você sabia? A vida não viaja em linhas perfeitamente retas. Ela se assemelha mais a uma estrada sinuosa. Em geral, só conseguimos ver a curva seguinte e só depois de alcançá-la é que somos capazes de avistar mais. A ideia é você começar o jogo com tudo o que tem no lugar onde está. É o que chamo de entrar no corredor. Vou lhe dar um exemplo. Anos atrás, eu planejava abrir um café e confeitaria 24 horas em Fort Lauderdale, Flórida. Estudei as opções de localização, o mercado e o equipamento necessário. Pesquisei também os tipos de bolos, tortas, sorvetes e cafés disponíveis. O primeiro problema foi que engordei a beça. Comer o objeto da minha pesquisa não foi de grande ajuda. Então me perguntei: Harv, qual é a melhor maneira de estudar um ramo de negócio? E esse sujeito chamado Harv, que era evidentemente muito mais esperto do que eu, respondeu: se você quer conhecer um negócio a fundo, entre nele. Ninguém tem obrigação de saber tudo. Entre no corredor conseguindo um emprego na área. Você aprenderá mais varrendo o chão e lavando pratos num restaurante do que se passar 10 anos pesquisando do lado de fora. Eu não disse que ele era muito mais esperto do que eu? Foi o que fiz. Arranjei um emprego numa empresa do ramo. Gostaria de poder dizer que os meus soberbos talentos foram imediatamente reconhecidos e que recebi de cara o cargo de diretor executivo. Mas o que fazer? Como ninguém ali percebeu as minhas qualidades de liderança, tive que começar como ajudante de garçom. É isso mesmo, varrendo o chão e lavando pratos. Não é engraçado como o poder da intenção dá certo? Você deve estar pensando que eu tive que engolir o meu orgulho para aceitar esse trabalho, mas a verdade é que nunca considerei a questão dessa forma. A minha missão era conhecer o negócio dos doces, por isso me senti grato pela oportunidade de aprender o assunto de carona na empresa de alguém e ainda por cima ganhar um dinheirinho. Nessa temporada, como ajudante de garçom, passei o máximo de tempo conversando com o gerente sobre receitas e despesas, examinando caixas para descobrir os nomes dos fornecedores e ajudando o padeiro às 4 da manhã, para aprender sobre os equipamentos, ingredientes e problemas do ramo. Eu devia estar indo bastante bem na minha função porque, depois de uma semana, o gerente me chamou, me deu um pedaço de torta e me ofereceu uma promoção ao posto de caixa. Pensei naquilo durante um exato nanosegundo e respondi: obrigado, mas não muito obrigado. Primeiro, não haveria muito o que aprender se eu ficasse preso atrás de uma caixa registradora. Segundo, já sabia o que eu queria saber. Missão cumprida. É isso que eu quero dizer com corredor. Entrar no campo em que você quer estar no futuro, aceitando qualquer função para ter condições de conhecer a atividade. Esse é, de longe, o melhor método para se aprender um negócio. Primeiro, você pode vê-lo por dentro. Segundo, tem condições de fazer os contatos necessários, o que seria complicado estando do lado de fora. Terceiro, uma vez no corredor, outras portas de oportunidade se abrem à sua frente. Isto é, observando o que realmente acontece, você tem a chance de identificar um nicho que não havia percebido antes. Quarto, talvez você descubra que não gosta do ramo, e dê graças a Deus por ter ficado sabendo disso antes que fosse muito tarde. Então, qual dessas 4 situações ocorreu comigo? Quando deixei aquela empresa, mal podia ver uma torta e muito menos sentir o cheiro de qualquer uma delas. Segundo, o padeiro saiu de lá um dia depois de mim e me telefonou para dizer que acabara de descobrir um novo e fantástico equipamento de ginástica conhecido como botas para gravidade, que são usadas nos exercícios de inversão corporal feitos em barras. Talvez você tenha visto Richard Gere com elas numa cena do filme Gigolô americano, em que ele fica pendurado de cabeça para baixo. Ele queria saber se eu estava interessado em dar uma olhada naquele produto. Fui conferir e cheguei à conclusão de que as botas eram simplesmente o máximo, mas o ex-padeiro não. Assim, entrei sozinho no negócio. Comecei vendendo as botas para lojas de departamentos e de material esportivo. Percebi que todos os revendedores tinham algo em comum: equipamentos de ginástica de má qualidade. Os sinos do meu cérebro badalaram freneticamente. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. É engraçado como as coisas acontecem. Era a minha primeira experiência com esse tipo de produto e ela me levou a abrir uma das primeiras lojas de varejo de artigos de fitness da América do Norte e a ganhar o meu primeiro milhão. E pensar que tudo começou quando me propus a ser ajudante de garçom. A mensagem é simples: entre no corredor. Você nunca sabe que portas se abrirão no seu caminho. Eu tenho um lema: a ação sempre vence a inação.
As pessoas ricas saem em campo, acreditando que, uma vez dentro do jogo, podem tomar decisões inteligentes no momento presente, fazer correções de rumo e ajustar as velas durante o percurso. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Os ricos, com a sua atitude positiva de preparar fogo ou apontar, entram em ação e quase sempre vencem. Quem pensa pequeno costuma dizer a si mesmo: não vou fazer nada até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Assim, nunca age e, consequentemente, sempre perde. Os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. E aquelas outras pessoas? Ainda estão se preparando. Declaração. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Entre no jogo. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja esperando, esqueça. Comece agora de onde está, a partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo trabalhando como empregado ou com outra pessoa para aprender os macetes. Se já aprendeu, não tem mais desculpa. Vá à luta. 2. Pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Você deixará loucas as pessoas negativas, mas afinal, qual é a diferença? Não é isso o que elas fazem consigo mesmas o tempo todo? 3. Focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia-a em voz alta. Repita essa leitura todas as manhãs durante os 30 dias seguintes. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso, nem precisará ter. Arquivo de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Ora, alfinetam com frases do tipo: que sorte eles têm! Ou sussurram: esses ricos idiotas. Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil em que elas se encontram. É isso mesmo. Os ricos ficam com todo o dinheiro, por isso não sobra nenhum para mim. Esse é, obviamente, o perfeito discurso da vítima. Vou contar uma história, não para me queixar, mas para registrar uma experiência real que tive com esse princípio. Antigamente, nos meus tempos de dureza, eu tinha um carro velho. Mudar de faixa de tráfego nunca era problema. Quase todos os motoristas me deixavam entrar. Depois que fiquei rico e comprei um belo Jaguar preto novinho em folha, notei que as coisas mudaram. De um dia para o outro, eu comecei a ser cortado, às vezes ganhando gestos obscenos de brinde. Chegavam-me a me atirar objetos e, por uma única razão, eu possuía um Jaguar. Um dia, eu estava dirigindo por um bairro muito simples, onde tinha ido distribuir perus de Natal como caridade. Ao abrir o teto solar do Jaguar, percebi atrás de mim 4 sujeitos mal encarados e encaraptados na traseira de uma picape. Sem mais nem menos, eles começaram a usar o meu carro para jogar basquete, tentando acertar latas de cerveja no teto solar. Vários amassados e arranhões depois, passaram por mim gritando: rico, filho da mãe. Imaginei, é claro, que se tratava de um incidente isolado, até 2 semanas depois, quando deixei o carro estacionado na rua de outro bairro, também muito simples, e ao retornar, em menos de 10 minutos, encontrei um imenso arranhão na lateral feito à chave. Na ocasião seguinte, eu fui a essa mesma parte da cidade com um Ford Escort alugado. Para minha surpresa, não houve nenhum problema. Não estou absolutamente inferindo que aqueles bairros sejam habitados por gente má. Porém, a experiência que me diz que algumas pessoas ali guardam ressentimento dos ricos. É fácil falar em não ter ressentimento de quem tem muito dinheiro, porém essa é uma armadilha em que qualquer um pode cair. Até mesmo eu, dependendo do estado de espírito. Certa vez, quando liguei à televisão para saber os resultados esportivos, o programa Ofra estava no ar. Mesmo não sendo um grande fã de televisão, eu adoro a Ofra. Essa mulher afetou positivamente mais pessoas do que qualquer outra no planeta e merece, por isso, cada centavo que possui e muito mais. Ela estava entrevistando a atriz Halle Berry, eu acho, ganhadora do Oscar 2002 por sua atuação em A Última Ceia.
O tema era o contrato que Haley acabara de fechar, um dos maiores contratos de atriz da história do cinema. 20 milhões de dólares. Hale disse que não ligava para dinheiro e que lutou por esse contrato fabuloso para abrir caminho para suas colegas de profissão. Então, eu me vi dizendo ceticamente: "Ah, sem essa. Você acha que todas as pessoas que estão assistindo ao programa são idiotas? Pegue logo uma parte dessa grana e dê um aumento ao seu assessor de relações públicas. Essa é a melhor jogada publicitária que já vi na vida." Senti a energia negativa crescendo dentro de mim. Mas antes que ela me dominasse, reagi. Cancela, cancela, obrigado pela informação. Gritei à minha mente, para abafar a voz do ressentimento. Não dava para acreditar. Ali estava eu, o senhor mente milionário em pessoa, ressentido com o Halle Berry por causa do dinheiro que ela ganhara. Rapidamente, dei a volta por cima e comecei a gritar com toda a força dos meus pulmões. É isso aí, garota, você é um máximo. Ficou barato para eles. Você devia ter pedido 30 milhões. Parabéns, você é incrível, você merece. Depois disso, me senti muito melhor. Qualquer que fosse o motivo de Halle Berry querer tanto dinheiro, o problema não era ela, era eu. Lembre-se de que as minhas opiniões não fazem nenhuma diferença para a felicidade nem para a riqueza dessa pessoa. No entanto, fazem toda a diferença para a minha felicidade e riqueza. Não se esqueça também de que opiniões e pensamentos não são bons nem maus, certos nem errados quando entram na nossa mente, mas podem seguramente ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso quando invadem a nossa vida. No momento em que senti a energia negativa fluindo dentro de mim, o meu alarme de observação soou e, tal como havia treinado, eu imediatamente neutralizei a negatividade na minha mente. Não é necessário ser perfeito para ficar rico, porém é importante saber reconhecer pensamentos que não fortalecem nem você mesmo, nem os outros, e mudar o foco para pensamentos mais positivos. Quanto mais você estudar este livro, mais rápido e fácil será o processo. Em Um Milionário em um Minuto, os meus amigos Mark Victor Hansen e Robert G. Allen citam uma história comovente narrada por Russell H. Conwell em Uma Fortuna ao Seu Alcance, escrito há mais de um século. Eu digo que vocês devem enriquecer, que é seu dever enriquecer. Quantos irmãos piedosos me dizem, mas o senhor, um ministro cristão, usa o seu tempo para percorrer o país de alto a baixo, aconselhando as pessoas a enriquecer, a ganhar dinheiro? Sim, é claro que sim. Então eles continuam. Que coisa horrível! Por que o senhor não prega o evangelho em vez de doutrinar as pessoas a ganhar dinheiro? Porque ganhar dinheiro honestamente é pregar o evangelho. Essa é a razão. Os homens que enriquecem talvez sejam os mais honestos que podemos encontrar na comunidade. Mas, afirma um jovem aqui esta noite, durante toda a minha vida me disseram que as pessoas ricas são desonestas, indignas, vis e desprezíveis. Meu amigo, é exatamente por aceitar essa ideia que você não tem nenhum dinheiro. A base da sua fé é totalmente falsa. Eu lhe digo com toda clareza, 98 de cada 100 homens e mulheres ricos dos Estados Unidos são honestos. E é por isso que são ricos. É por esse motivo que os outros lhes confiam dinheiro. É por causa disso que realizam grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar com eles. Diz outro jovem. Às vezes, ouço falar de homens que ganham milhões de dólares desonestamente. Sim, é claro que houve, e eu também. Mas eles são tão raros que os jornais falam a seu respeito o tempo todo como notícia, até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem as suas fortunas de modo desonesto. Meu amigo, leve-me aos subúrbios da Filadélfia e me apresente aos moradores que possuem casas ao redor dessa grande cidade, casas belas com jardins e flores, casas esplêndidas de refinada arte. E eu o apresentarei às pessoas mais plenas de caráter e iniciativa da nossa cidade. Aqueles que têm as suas próprias casas se tornam mais dignos, honestos e puros, mais fiéis, econômicos e cuidadosos por possuí-las. Nós pregamos contra a cobiça no púlpito e usamos a expressão lucro imundo de um mundo tão radical que os cristãos ficam com a ideia de que é pecado um homem ser rico. Dinheiro é poder e é preciso ser razoavelmente ambicioso para ganhá-lo. Deve ser assim porque vocês podem praticar mais boas ações com ele do que sem ele. O dinheiro imprime as suas bíblias. O dinheiro constrói as suas igrejas. O dinheiro envia os seus missionários e o dinheiro sustenta aos seus pastores. Ou melhor, os seus pastores. Portanto, eu digo que é necessário ter dinheiro. Se vocês são capazes de enriquecer honestamente, é seu dever sagrado fazer isso. É um erro terrível das pessoas piedosas pensar que se deve ser pobre para ser piedoso. Essa passagem de Conwell expõe excelentes questões. A primeira é a confiabilidade. De todos os atributos necessários para enriquecer, ser confiável deve estar perto do topo da lista. Diga-me, você faria negócio com uma pessoa em quem não confia, pelo menos um pouco? Nem pensar. Portanto, para enriquecer, é necessário ser confiável aos olhos de muita gente.
E se tantas pessoas confiam assim em alguém, é porque esse indivíduo deve ser mesmo confiável. Que outras características as pessoas devem ter para fazer fortuna? E mais importante ainda, permanecer ricas? É claro, toda regra tem exceção, mas, em termos gerais, quem você precisa ser para se sair bem em qualquer coisa? Considere as seguintes características: alguém positivo, confiável, focado, determinado, persistente, trabalhador, ativo, bondoso, comunicador competente, razoavelmente inteligente e especializado em pelo menos uma área. Outro aspecto interessante da passagem de Conwell é o fato de tantas pessoas terem sido condicionadas a acreditar que não se pode ser ao mesmo tempo rico e bondoso, ou rico e espiritualizado. Até eu pensava dessa maneira. Como muitos de nós ouvia dos meus amigos e professores, da mídia e do resto da sociedade que todo rico é, em princípio, mau e ganancioso. Mais uma vez, esse modo de pensar é pura bobagem. Com base na minha própria experiência de vida, e não em velhos mitos fundamentados no medo, descobri que as pessoas mais ricas que conheço são também as mais amáveis. Quando nos mudamos para San Diego, fomos morar num dos bairros mais sofisticados da cidade. Adorávamos a beleza da casa e da região, mas eu estava um pouco inseguro, pois não conhecia ninguém ali e ainda não me sentia adaptado. O meu plano era ficar na minha e não me misturar com aqueles endinheirados snobs. Mas quis o universo que os meus filhos, com 5 e 7 anos de idade naquela época, se tornassem amigos das crianças da vizinhança. Assim, não demorou muito para que eu os levasse de carro a uma daquelas mansões para brincar. Lembro-me perfeitamente do momento em que bati na pesada porta de madeira, de pelo menos 6 metros de altura, maravilhosamente entalhada. A dona da casa abriu e, com a voz mais simpática do mundo, disse: "Harv, é tão bom conhecê-lo. Entre." Eu me senti um pouco confuso ao ver que ela estava me servindo um chá gelado com uma tigela de frutas. Que brincadeira é esta? A minha mente cética não parava de perguntar. Logo chegou o marido que antes se divertia com as crianças na piscina. Ele foi ainda mais simpático. "Harv, estamos felizes por você estar morando no bairro. Venha com a sua família ao nosso jantar amanhã. Vamos apresentá-los aos nossos amigos." Nem pense em recusar. "Falando nisso, você joga golfe?" "Vou jogar depois de amanhã no clube. Venha como meu convidado." Fiquei em estado de choque. Onde estavam os snobs que eu tinha certeza que encontraria? Fui para casa dizer à minha mulher que iríamos ao jantar. "Ai, meu Deus", disse ela, "eu não tenho roupa." Mas eu a acalmei. "Meu bem, você não entendeu. As pessoas são incrivelmente simpáticas e absolutamente informais. Seja você mesma e vai ficar tudo bem." Fomos e naquela noite conhecemos algumas das pessoas mais afetuosas, amáveis, generosas e adoráveis da nossa vida. A certa altura, o assunto enveredou para uma campanha de caridade dirigida por uma das convidadas. Os talões de cheques foram logo aparecendo. Eu mal podia crer na fila que se formara para dar dinheiro àquela mulher. Mas os cheques eram doados sob a condição de que haveria reciprocidade. A mulher apoiaria a obra de caridade em que o doador estivesse envolvido. É isso mesmo. Cada pessoa ali era responsável por um projeto dessa natureza ou tinha um papel de destaque nesse trabalho. O casal que nos convidou participava de várias dessas iniciativas. Na verdade, todo ano seu objetivo era contribuir com as maiores doações individuais da cidade para o Hospital da Criança. Eles não apenas doavam milhares de dólares, como organizavam um jantar anual de gala que arrecadava mais alguns milhares. Depois, nos tornamos íntimos da família de um dos mais importantes angiologistas do mundo. Ele ganhava uma fortuna fazendo 4 ou 5 cirurgias por dia. Cada uma delas custava de 5 a 10 mil dólares. Eu o menciono como exemplo porque toda terça-feira era o seu dia livre, em que operava pessoas da cidade que não podiam pagar por esse serviço. Trabalhava das 6 às 10 horas da noite e realizava cerca de 10 cirurgias, todas de graça. Como se não bastasse, dirigia uma organização própria, cuja missão era convencer outros médicos a adotar o dia grátis para os membros das suas respectivas comunidades. Desnecessário dizer que, diante da realidade, a minha velha crença condicionada de que os ricos são snobs gananciosos dissipou-se totalmente. Hoje, eu sei que a verdade é outra. A minha experiência diz que as pessoas mais ricas que conheço são também as mais amáveis e as mais generosas, o que não quer dizer que quem não é rico não possa ter essas qualidades. Mas afirmo com segurança que a ideia de que os ricos são, em princípio, maus é pura ignorância. A verdade é que o ressentimento contra as pessoas bem-sucedidas financeiramente é uma das maneiras mais seguras de alguém continuar na pior. Nós somos criaturas de hábitos. Para superar esse ou qualquer outro hábito, precisamos praticar. Quero que você, em lugar de se ressentir dos ricos, pratique admirá-los, pratique abençoá-los, pratique amá-los. Assim, saberá inconscientemente que, quando enriquecer, outras pessoas o admirarão.
O abençoarão e o amarão, em vez de se roerem de ressentimento da maneira como talvez você faça agora. Uma das minhas filosofias de vida provém da ancestral sabedoria Una, Ensinamentos dos Sábios do Havaí. Ela diz o seguinte: abençoe aquilo que você quer. Quando vir uma pessoa com uma casa bonita, abençoe a pessoa e a casa. Quando vir uma pessoa com um belo carro, abençoe a pessoa e o carro. Quando vir uma pessoa com uma bela família, abençoe a pessoa e a família. Quando vir uma pessoa com um belo corpo, abençoe a pessoa e o corpo. Princípio de riqueza. Abençoe aquilo que você quer. Filosofia Una. A questão é: se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem, você nunca poderá tê-lo. Em qualquer caso, quando você vir alguém num belo jaguar com o teto solar aberto, não atire latas de cerveja nele. Declaração. Eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. E vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Pratique a filosofia Una. Abençoe aquilo que você quer. Passeie, compre revistas, observe as casas bonitas e os carros bacanas e leia sobre negócios bem-sucedidos. Abençoe tudo o que você vir e gostar. Abençoe também os proprietários desses bens ou as pessoas que estão envolvidas com eles. 2. Escreva e envie uma breve carta ou um e-mail a alguém que você conheça, não necessariamente em pessoa, que seja extremamente bem-sucedido em qualquer campo, dizendo-lhe o quanto você o admira e respeita por suas realizações. Arquivo de riqueza, número 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. As pessoas bem-sucedidas observam outras pessoas bem-sucedidas para se motivar. As veem como exemplos com os quais podem aprender e dizem a si mesmas: se elas conseguem, eu também consigo. Como afirmei antes, o exemplo propicia uma das maneiras fundamentais de aprendizado. Quem é rico se sente grato por outras pessoas terem tido êxito antes dele, pois com um modelo para seguir, fica mais fácil encontrar o próprio sucesso. Por que reinventar a roda? Existem métodos comprovados para enriquecer que dão certo para quase todos que os aplicam. O modo mais rápido e fácil de enriquecer é aprender como as pessoas ricas, mestras em fazer fortuna, jogam o jogo da riqueza. Basta copiar as suas estratégias internas e externas. Faz sentido. Se você tiver uma programação mental idêntica à delas e imitar a sua forma de agir, as suas chances de obter os mesmos resultados serão muito grandes. Foi o que eu fiz, e é disso que este livro trata. Ao contrário dos ricos, muitas pessoas de mentalidade pobre, quando ouvem falar do sucesso de alguém, costumam julgar, criticar e escarnecer, além de tentar puxar esse indivíduo para o seu próprio nível. Quanta gente assim você conhece? Quantos parentes seus agem desse jeito? A questão é: como é possível aprender com os indivíduos que você critica ou se inspirar neles? Sempre que sou apresentado a alguém muito rico, dou um jeito de conhecer essa pessoa e aprender como ela pensa. Se você acha que estou errado em fazer isso, é porque talvez pense que eu deveria ficar amigo de quem está na pior. Eu não concordo. Como mencionei anteriormente, a energia é contagiosa e não quero me expor a influências negativas. Um dia, enquanto eu dava uma entrevista para uma rádio, uma mulher telefonou com uma ótima pergunta. O que faço se sou positiva e quero crescer e o meu marido é alguém que puxa tudo para baixo? Devo deixá-lo? Devo tentar mudá-lo? Ouço perguntas semelhantes a essa pelo menos 100 vezes por semana nos cursos. Quase todos os participantes querem saber a mesma coisa. O que fazer se as pessoas do meu convívio íntimo não estão interessadas no crescimento pessoal e até me criticam porque eu estou? A resposta é a seguinte. Primeiro, não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Não é sua obrigação. O seu dever é usar o que aprendeu para melhorar a si mesmo e a sua vida. Seja o exemplo, seja bem-sucedido, seja feliz e, quem sabe, as pessoas vejam a luz em você e queiram um pouco dela para si próprias. Repito, a energia é contagiosa. A escuridão se dissipa na luz. As pessoas têm que se esforçar para se manter escuras quando há luz à sua volta. A sua tarefa é apenas ser o melhor que puder. Se lhe perguntarem o seu segredo, conte. Segundo, tenha em mente um princípio que ensino nos cursos para que a pessoa aprenda a manifestar a sua vontade mantendo-se calma, centrada e em paz. Ele diz: tudo acontece por um motivo, e esse motivo existe para me ajudar. De fato,
É muito mais difícil ser positivo e consciente ao lado de pessoas e circunstâncias negativas, mas esse é o seu teste. Da mesma forma como o aço é endurecido pelo fogo, você crescerá mais rápido e ficará mais forte se permanecer fiel aos seus valores quando todos à sua volta estiverem cheios de dúvidas e propensos a recriminações. Não se esqueça de que nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. Lembre-se também de que, na parte 1, você leu sobre como nos identificamos com os nossos pais ou nos rebelamos contra eles, dependendo do modo como enquadramos as suas ações. De hoje em diante, quero que pratique reenquadrar a negatividade alheia para se recordar de como não deve pensar e agir. Quanto mais negativas forem as pessoas, mais lembranças você terá do quanto é desagradável ser assim. Não estou sugerindo que lhes diga isso. Apenas haja como proponho, sem condená-las por serem como são. Se começar a julgá-las, criticá-las e menosprezá-las, você acabará não sendo melhor do que elas. No pior dos casos, se não for mais capaz de lidar com a energia negativa de pessoas que o cercam, e se isso o estiver prejudicando de tal maneira que não consiga mais crescer, talvez você precise tomar algumas decisões corajosas a respeito de si próprio e de como quer viver a sua vida. Não estou lhe sugerindo que haja de modo irrefletido, mas eu, por exemplo, jamais poderia conviver com alguém negativo e que desdenhasse do meu desejo de aprender e crescer, pessoal, espiritual e financeiramente. Nunca faria isso comigo mesmo, porque tenho respeito por mim e pela minha vida. Mereço toda a felicidade e todo o sucesso que puder ter. Repito, a energia é contagiosa, portanto, você pode afetar ou infectar as pessoas. O inverso também é verdade. Ou elas o afetam ou o infectam. Eu lhe pergunto, você abraçaria uma pessoa sabendo que ela está com conjuntivite? A maioria de nós iria nem pensar da conjuntivite, eu quero a distância. Muito bem, acredito que o pensamento negativo é uma espécie de conjuntivite mental. Em vez de coceira nos olhos, ele provoca um sentimento de desdém. Em vez de dor, causa vontade de criticar. Em vez de ardência, desencadeia um sentimento de frustração. Agora me diga, está seguro de que deseja ficar perto de alguém que apresenta esses sintomas? Tenho certeza de que você já ouviu a expressão, cada qual com o seu igual. Você sabia que a maior parte das pessoas ganha 20% a mais ou a menos do que os seus amigos íntimos? Por isso é importante observar quem são as pessoas com quem você se junta e escolher cuidadosamente com quem passar o seu tempo. Pela minha experiência, vejo que os ricos não entram para clubes de alta classe só para jogar golfe, mas também para estar em contato com outros indivíduos bem-sucedidos. Há um ditado que diz: não se trata do que você sabe, mas de quem você conhece. Faço questão de buscar a companhia de pessoas positivas e de sucesso, e tão importante quanto de manter distância de quem é negativo. Além disso, não abro mão de evitar situações destrutivas. Não vejo motivo para me deixar envenenar por uma energia prejudicial. Nisso incluo discutir, fofocar e falar pelas costas. E acrescento o hábito de assistir a programas bobocas na televisão, a não ser como estratégia de relaxamento, nunca como forma básica de diversão. Quando vejo televisão, geralmente assisto a programas esportivos, jogos e entrevistas com atletas de destaque. Primeiro, porque gosto de ver os campeões de qualquer área em ação. Segundo, porque aprecio ouvi-los. Presto muita atenção na sua programação mental. Para mim, quem está na primeira divisão de qualquer esporte já é um vencedor. O atleta desse nível necessariamente superou diversas etapas para chegar aonde chegou, o que considero fantástico. Admiro a atitude que eles assumem nas vitórias. Foi um grande esforço de toda a equipe. Obtivemos um bom resultado, apesar de ainda precisarmos melhorar muita coisa. Em todo caso, fomos recompensados pelo nosso trabalho. Gosto também do que eles costumam dizer depois das derrotas. Foi só uma partida. Estaremos em campo de novo. Vamos simplesmente esquecer esse jogo e nos concentrar no próximo. Agora é só conversarmos sobre os erros cometidos, treinar e fazer o que for necessário para vencer. Nos Jogos Olímpicos de 2004, a canadense Perdita Felicin, campeã mundial dos 100 metros com barreiras, era a favorita absoluta para a medalha de ouro. Mas na prova final, ela tocou no primeiro obstáculo e caiu feio. Nem completou a prova. Extremamente abalada, ficou lá chorando sem acreditar no que havia acontecido. Passara os 4 anos anteriores se preparando, 6 horas por dia, 7 dias por semana. Na manhã seguinte,
eu ouvi a sua entrevista coletiva. Devia tê-la gravado. Fiquei impressionado com a visão dessa atleta sobre o que lhe ocorrera e sobre o futuro. Ela disse mais ou menos o seguinte: não sei por que aconteceu, mas aconteceu, e vou aprender com isso. Estou decidida a me concentrar mais e trabalhar mais nos próximos 4 anos. Quem sabe qual seria o meu caminho se eu tivesse vencido? Talvez eu perdesse o ímpeto de competir. Não sei, mas a minha gana de vencer é agora maior do que nunca. Voltarei ainda mais forte. Ouvindo-a falar assim, só pude dizer: caramba, a gente aprende um bocado com os campeões. As pessoas ricas procuram a companhia de vencedores, enquanto as de mentalidade pobre preferem estar perto dos perdedores ou perto de perdedores. Por quê? É uma questão de conforto. Os ricos sentem-se bem com o sucesso dos outros, consideram-se dignos de estar com eles. Quem pensa pequeno está sempre desconfortável ao lado de indivíduos bem-sucedidos, seja porque tem medo de ser rejeitado, seja porque se sente deslocado. Para se proteger, o seu ego parte para o julgamento e a crítica. Se você quer enriquecer, tem que mudar o seu modelo interno para passar a acreditar que é absolutamente tão capaz quanto qualquer milionário ou multimilionário. Nos seminários, fico pasmo quando alguém me pergunta se pode tocar em mim, dizendo: eu nunca toquei em um multimilionário antes. Em geral, sou educado e sorrio, mas na minha cabeça estou dizendo: vá viver sua vida, eu não sou melhor do que você nem diferente. Se não entender isso rapidinho, estará sempre na pior. Não se trata de tocar os milionários, mas de decidir que você é tão capaz e merecedor quanto qualquer um deles e agir da mesma forma. O meu melhor conselho é o seguinte: caso você queira tocar um milionário, torne-se um deles. Espero que tenha compreendido. Em vez de desdenhar das pessoas ricas, imite-as. Em vez de evitá-las, conheça-as. Em vez de dizer: caramba, elas são o máximo, diga: se elas podem, eu também posso. No fim, quando você quiser tocar um milionário, bastará tocar a si mesmo. Declaração: eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Vá a uma biblioteca, a uma livraria ou acesse a internet para ler a biografia de uma pessoa que é ou foi extremamente rica e bem-sucedida. Roberto Marinho, Antônio Hermílio de Moraes, Abílio Diniz, Bill Gates, Donald Trump, Jack Welch e Ted Turner são bons exemplos. Use as suas histórias pessoais para se inspirar, para aprender estratégias de sucesso específicas e, o mais importante, para copiar a sua programação mental. 2. Associe-se a um clube de alta classe, de tênis, de negócios, de golfe, etc. Aproxime-se de pessoas ricas num ambiente requintado. Se não puder entrar para um clube de alto nível, tome um café ou drink no hotel mais chique da sua cidade. Sinta-se à vontade nessa atmosfera e observe os clientes. Perceba que eles não são diferentes de você. 3. Identifique uma situação ou pessoa que puxa você para baixo. Afaste-se dessa situação ou ligação, ou diminua os contatos. 4. Pare de assistir a bobagens na televisão e fique longe de conversas destrutivas. Arquivo de riqueza número 8. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Não gostar de autopromoção é um dos grandes obstáculos ao sucesso. Em geral, quem reage negativamente a vendas e promoções está na pior. É óbvio. Como alguém pode obter uma receita significativa com o seu próprio negócio ou como representante de um se não está disposto a deixar os outros saberem que ele, o seu produto e o seu serviço existem? No caso de quem é empregado, se a pessoa não divulgar as próprias virtudes, outro funcionário que se dispõe a fazer isso passará rapidamente à sua frente na hierarquia da empresa. As pessoas costumam ter problemas com vendas e autopromoção por vários motivos. Quem sabe você reconhece um deles como o seu? Primeiro, talvez, no passado, você tenha tido uma experiência ruim com alguém que tentou lhe vender algo de maneira inadequada. Essa pessoa pode ter forçado a barra, aborrecido você no momento impróprio ou se recusado a aceitar um não. O que importa, em qualquer caso, é reconhecer que esse episódio ficou para trás. Prender-se a ele não é útil hoje. Segundo, pode ser que você tenha vivido uma experiência decepcionante tentando vender algo a alguém que não estava nem um pouco interessado no seu produto. Nesse caso, a sua aversão a se promover é apenas uma projeção do seu próprio medo do fracasso e da rejeição. Repito, o passado não é necessariamente igual ao futuro. Terceiro,
Talvez a sua resistência se origine de uma programação transmitida por seus pais. Muita gente aprende que é falta de educação vender o próprio peixe. Mas no mundo real dos negócios e do dinheiro, se você não vender o seu próprio peixe, ninguém fará isso no seu lugar. As pessoas ricas dispõem-se a exaltar as próprias virtudes e os próprios valores a qualquer um que queira ouvi-las, e quem sabe fazer negócios com elas também. Finalmente, há quem se considere acima da autopromoção. Chamo isso de síndrome de superioridade. Atitude também conhecida como vejam como sou especial. Nesse caso, o sentimento é este: se os outros querem o que eu tenho, eles que me descubram e venham a mim. Os que acreditam nisso, ou estão na pior, ou estarão em pouco tempo, com certeza. Eles pensam que o mundo inteiro vai se virar pelo avesso para encontrá-los, só porque tem um bom produto. No entanto, nunca ninguém vai saber que esse produto existe, pois a empáfia dessas pessoas não lhes permite anunciar isso a quem quer que seja, e o mercado está cheio de concorrentes. Talvez você conheça este ditado: faça uma ratoeira melhor e todas as pessoas virão bater à sua porta. Isso só é verdade quando se acrescenta outra frase depois, se elas ficarem sabendo que a ratoeira existe. Em geral, os ricos são excelentes na atividade da promoção. Estão sempre dispostos a divulgar os seus produtos, os seus serviços e as suas ideias com paixão e entusiasmo. E sabem também como colocá-los numa embalagem atraente. Se você acha que isso é errado, então devemos proibir as mulheres de se maquiar e, aproveitando o embalo, acabar também com os ternos masculinos. Todas essas coisas não passam de embalagens. Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, diz que todo negócio, inclusive o de escrever livros, depende de vendas, e observa que é reconhecido como um autor campeão de vendas e não como o melhor escritor. A primeira qualificação paga muito mais do que a segunda. As pessoas ricas geralmente são líderes e todo grande líder é excelente em autopromoção. Para ser um líder, você tem que ter seguidores e pessoas que o apoiem. Portanto, deve ser capaz de convencer, inspirar e motivar os outros a adotar as suas ideias. Até os presidentes dos países precisam vender as suas ideias, o tempo todo, ao público, ao Congresso e até ao seu partido, para vê-las implementadas. E muito antes disso, se não as venderem a si próprios, em primeiro lugar, não conseguirão nem se eleger. Em suma, todo líder que não pode ou não quer se promover não ocupará essa posição por muito tempo, seja na política, nos negócios, nos esportes, nem mesmo em casa como pai ou mãe. Insisto nisto porque os líderes ganham muito mais dinheiro do que os seguidores. Princípio de riqueza. Os líderes ganham muito mais dinheiro do que os seguidores. O ponto crítico nessa questão não é se você gosta ou não de se promover, mas por que precisa fazer isso. Tudo se resume às suas crenças. Você crê de verdade no seu próprio valor? Acredita de fato no seu produto ou serviço? Está inteiramente seguro de que ele beneficia as pessoas para as quais está tentando vendê-lo? Se você tem certeza do valor do seu produto, por que escondê-lo de quem necessita dele? Suponha que você vendesse um remédio para artrite e encontrasse uma pessoa que sofre dessa doença. Você o ocultaria dela? Esperaria que ela lesse a sua mente e adivinhasse que você tem um medicamento que pode ajudá-la? O que você pensaria de um indivíduo que, por ser tímido, medroso ou bacana demais para se promover, não oferecesse uma oportunidade de melhora a alguém que sofre? As pessoas que desconfiam da autopromoção costumam não acreditar de forma plena nas suas capacidades e nos seus produtos ou serviços. Por isso, é extremamente difícil para elas imaginar que existe alguém que esteja tão certo do valor daquilo que possui, que deseja compartilhá-lo de todas as formas possíveis com quem cruza o seu caminho. Se você acreditar que o que tem a oferecer pode ser verdadeiramente útil para as pessoas, terá grandes chances de ficar rico. Declaração. Promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Dê uma nota de 1 a 10 ao produto ou serviço que você está oferecendo atualmente, ou pensando em oferecer, de acordo com o grau de confiança que tem nele. Se a nota for de 7 a 9, faça uma nova avaliação com o objetivo de elevar o seu valor. Caso o resultado seja igual ou inferior a 6, pare de oferecê-lo e comece a trabalhar com algo em que você realmente acredite. 2. Leia livros e faça cursos de marketing e vendas. Torne-se um especialista nessas áreas, capaz de vender o seu produto ou serviço com sucesso e total integridade. Arquivo de riqueza número 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Como já disse, enriquecer não é um passeio no bosque. É uma viagem cheia de curvas guinadas, desvios e obstáculos. A estrada para a riqueza é repleta de perigos e armadilhas. E é precisamente por isso que a maioria das pessoas não a toma. Elas não querem os atritos, as dores de cabeça e as responsabilidades decorrentes. Em suma, não desejam problemas.
Nesse aspecto, se encontra uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e bem-sucedidas e as de mentalidade pobre. As primeiras são maiores do que os seus problemas, enquanto as últimas são menores do que eles. Aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se vêem diante de um desafio, saem correndo. A ironia é que nessa busca por uma vida sem complicações, eles acabam tendo outros problemas, sentindo-se muitas vezes fracassados. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Princípio de riqueza. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Numa escala de 1 a 10, imagine-se uma pessoa dotada de força de caráter e determinação de nível 2 enfrentando um problema de nível 5. Essa dificuldade lhe parece grande ou pequena? Olhando do nível 2, um obstáculo do nível 5 há de parecer um grande problema. Agora imagine que você se aprimorou e a sua força de caráter atingiu o nível 8. Esse mesmo problema de nível 5 se mostra grande ou pequeno aos seus olhos. Como num passe de mágica, ele se transformou num probleminha. Para terminar, suponha que você deu um duro danado consigo mesmo e tornou-se uma pessoa com força de caráter de nível 10. O mesmo obstáculo de nível 5 é agora um grande ou um pequeno problema? A resposta é: ele simplesmente não é mais um problema. O seu cérebro nem sequer o registra como tal e tampouco esse entrave produz qualquer energia negativa. Ele é apenas uma ocorrência normal do seu dia a dia, como escovar os dentes e se vestir. Observe que, independentemente de você ser rico ou pobre, de pensar grande ou pequeno, as adversidades não deixam de existir. Enquanto você respirar, sempre estará diante dos chamados problemas e obstáculos da vida. Para encurtar a conversa, o tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. Isso pode doer, mas se você está pronto para passar ao nível seguinte de sucesso, vai ter que se conscientizar do que de fato acontece na sua vida. Preparado? Então lá vai. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Não se deixe enganar pelas aparências. O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Caso queira fazer uma mudança permanente, redirecione o foco do tamanho dos seus problemas para o tamanho da sua pessoa. Princípio de riqueza. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Um dos lembretes nada sutis que sugiro aos participantes dos seminários é: sempre que você pensar que tem um problemão, aponte para si mesmo e grite: pequeno, pequeno, pequeno. Isso o despertará abruptamente e o fará redirecionar o foco para o objetivo que nunca deveria ter abandonado: você mesmo. Depois, a partir do seu eu superior, e não do eu de vítima baseado no ego, respire fundo e decida naquele exato momento que você será uma pessoa maior que não permitirá que nenhuma dificuldade ou obstáculo estrague a sua felicidade e o seu sucesso. Quanto maiores forem os problemas com os quais você lidar, maior o negócio que será capaz de conduzir. Quanto maior o número de funcionários que você administrar, maior a quantidade de clientes que poderá atender. Quanto maior o universo de clientes que você atender, maior o montante de dinheiro que conseguirá controlar. E, finalmente, maior a fortuna que terá capacidade de acumular. Repito, a sua riqueza cresce na mesma medida que você. O objetivo é evoluir pessoalmente até ser capaz de superar quaisquer problemas e obstáculos que se interponham no caminho da conquista e conservação do seu dinheiro. Por falar nisso, conservar a riqueza é uma história inteiramente diferente, sabia? Eu não. Para mim, depois que enriquecesse, permaneceria rico. Acredite, perder o meu primeiro milhão quase tão depressa quanto o ganhei foi um doloroso despertar. Hoje, entendo qual foi o problema. Na época, a minha caixa de ferramentas, entre aspas, não era grande e forte o suficiente para manter a riqueza que eu havia conquistado. Digo e repito, ainda bem que pratiquei os princípios da mente milionária e consegui me recondicionar. Não apenas recuperei o milhão, como, por causa do meu novo modelo de dinheiro, ganhei muitos outros. E o melhor de tudo é que, além de conservá-los, eu os faço continuar crescendo num ritmo fenomenal. Pense em você como seu próprio recipiente de riqueza. Se ele é pequeno e a sua fortuna é muito grande, o que acontecerá? Você a perderá. O recipiente vai transbordar e o excesso de dinheiro cairá pelo lado de fora. Não se pode ter mais dinheiro do que cabe no próprio recipiente. Portanto, você terá que crescer até se tornar um recipiente amplo, capaz não apenas de guardar, mas de atrair mais fortuna. O universo abomina o vazio. Se o seu recipiente de riqueza for muito grande, ele se prontificará a preencher o espaço. Um dos motivos pelos quais as pessoas ricas são maiores do que os problemas está relacionado com algo que expliquei antes. Elas não estão concentradas nos obstáculos, mas nas metas. Repito,
Em geral, a mente focaliza uma coisa principal de cada vez. Portanto, ou a pessoa está se lamuriando por causa da dificuldade, ou está trabalhando para saná-la. Os ricos e bem-sucedidos são orientados para soluções. Empregam seu tempo e a sua energia pensando em estratégias e respostas para os desafios que surgem e criando sistemas para garantir que o problema não volte a ocorrer. As pessoas fracassadas e de mentalidade pobre são orientadas para os problemas, perdem tempo e energia praguejando e se queixando, e raramente encontram soluções criativas para amenizar a dificuldade, muito menos para que ela não volte a surgir. Os ricos não fogem das adversidades, não se esquivam nem se queixam delas. São guerreiros. São guerreiros financeiros. Nos cursos, a definição que dou a guerreiro é aquele que conquista a si mesmo. Feitas as contas, se você se torna um mestre em lidar com problemas e na superação de qualquer obstáculo, o que pode impedi-lo de alcançar o sucesso? A resposta é nada. E se nada pode detê-lo, você não para nunca. E se jamais para, que opções possui na vida? A resposta é todas. Como nada pode freá-lo, todas as coisas estarão à sua disposição. Você apenas escolhe e aquilo é seu. Isso é que é liberdade. Declaração. Sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Sempre que você se sentir perturbado por um grande problema, entre aspas, aponte para si mesmo e diga: pequeno, pequeno, pequeno. Em seguida, respire fundo e declare para si mesmo: posso lidar com isso. Sou maior do que qualquer problema. 2. Registre por escrito um problema que você tem. Depois, liste 10 medidas possíveis para resolvê-lo ou, pelo menos, para melhorar a situação. Assim, você deixará de pensar nesse obstáculo e começará a solucioná-lo. Além disso, se sentirá muito melhor. Arquivo de riqueza número 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Se eu tivesse que estabelecer a causa número 1 que impede muita gente de atingir o seu pleno potencial financeiro, ela seria a seguinte: não saber receber. A maioria das pessoas pode ou não saber dar, mas definitivamente não é boa em receber. E por causa disso acaba não recebendo mesmo. Receber costuma ser um desafio por diversas razões. Primeiro, a pessoa não se sente digna ou merecedora. Essa síndrome permeia toda a nossa sociedade. Eu diria que mais de 90% dos indivíduos carregam o sentimento de não serem merecedores. De onde vem tanta baixa autoestima? Da fonte de sempre, o nosso condicionamento. Na maior parte dos casos, isso é o resultado de ouvirmos 20 respostas não para cada sim. 10, você está fazendo errado. Para apenas 1, você está fazendo certo. E 5, você é um trouxa. Para cada, você é o máximo. Por mais positivos que tenham sido os nossos pais ou responsáveis, em geral acabamos carregando o sentimento de não estarmos o tempo todo à altura dos seus elogios e das suas expectativas. Por isso, não nos consideramos merecedores. Além disso, a maioria de nós traz o fator punição gravado na mente. Essa regra não escrita diz que quando fazemos algo errado, seremos punidos. Algumas pessoas são castigadas pelos pais, outras pelos professores, e, em certos círculos religiosos, há quem seja ameaçado com a maior de todas as condenações: não ir para o céu. É claro que agora que somos adultos, tudo isso é passado, certo? Errado. O condicionamento da punição está tão impregnado na nossa mente que quando não havendo ninguém por perto para nos castigar, quando cometemos um erro ou quando simplesmente não somos perfeitos, nós punimos a nós mesmos sem perceber. Na nossa infância, esse castigo talvez tenha vindo na clássica maneira: você se comportou mal, por isso não vai ganhar chocolate. Hoje, porém, poderia assumir a forma: você se comportou mal, por isso não vai ganhar dinheiro. Isso explica porque algumas pessoas limitam os seus rendimentos e outras sabotam o próprio sucesso de modo subconsciente. Não admira que as pessoas tenham dificuldade em receber. Basta um pequeno erro para que se sintam condenadas a carregar o ônus da miséria e da pobreza pelo resto da vida. Isso está meio exagerado, você deve estar pensando. E desde quando a mente tem lógica e compaixão? Repito, a mente condicionada é uma pasta de arquivos cheia de programações passadas, significados inventados e histórias de dramas e desastres. Fazer sentido não é o seu forte. Nos seminários, costumo ensinar algo que talvez o faça se sentir melhor. No fim das contas, não importa se você se sente merecedor ou não, pois poderá enriquecer de qualquer forma. Muitas pessoas ricas não se consideram altamente merecedoras. Na verdade, essa costuma ser uma das maiores motivações para alguém fazer fortuna: provar o próprio valor a si mesmo e aos outros. Mas a ideia de que o mérito próprio é indispensável para a construção do patrimônio líquido não tem necessariamente fundamento na vida real. Como já disse, enriquecer para testar a capacidade pessoal talvez não torne a pessoa feliz.
Portanto, é melhor conquistar a riqueza por outros motivos. O essencial é perceber que o sentimento de não ser merecedor não impede ninguém de ser bem-sucedido. Do ponto de vista estritamente financeiro, pode até ser um ativo motivacional. Dito isto, quero que você entenda de forma bem clara o que vou afirmar agora. Este pode ser um dos momentos mais importantes da sua vida. Preparado? Então lá vai. Reconheça que ser ou não merecedor é apenas uma história inventada. Mais uma vez, não tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. Quanto a você, não sei, mas eu nunca ouvi falar de alguém que ao nascer tenha passado pela fila do carimbo. Você consegue imaginar Deus carimbando a testa de cada pessoa que acaba de chegar ao mundo? Merecedor, não, merecedor, merecedor, não merecedor. Ai, definitivamente não merecedor. Sinto muito, não acredito que as coisas aconteçam assim. Ninguém lhe impõe esse rótulo. É você mesmo quem faz isso, quem inventa isso e quem decide isso. Você e só você determina se é ou não merecedor. É um ponto de vista exclusivamente seu. Se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é, então não é. Em qualquer hipótese, você viverá a sua própria história. É simples assim. Princípio de riqueza. Se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é, então não é. Em qualquer hipótese, você viverá a sua própria história. É simples assim. Mas por que as pessoas fazem isso consigo mesmas? Por que inventam a história de que não são merecedoras? Porque isso é da natureza da mente humana. Você já percebeu que um cão não se preocupa com essas coisas? Consegue imaginar um cachorro dizendo: "Não vou enterrar esse osso para o dia em que tiver fome porque não mereço"? Criaturas pouco inteligentes como essa nunca fariam isso consigo mesmas. Somente nós, os seres mais evoluídos do planeta, conseguimos nos limitar dessa maneira. Um dos meus próprios ditados é: se um carvalho de 30 centímetros de altura tivesse a mente de um ser humano, cresceria apenas 3 metros. Eis, portanto, a minha sugestão. Como é muito mais fácil mudar a sua história do que o seu senso de merecimento, altere a sua história em vez de se preocupar em modificar o seu senso de merecimento. É bem mais simples e barato. Apenas invente uma história nova e mais positiva e viva. Eu não posso fazer isso, afirma você. Sinto muito, mas não sou indicado para dizer se sou ou não merecedor. Isso tem que partir de outra pessoa. Sinto muito, digo eu. A questão definitivamente não é assim. Não faz a menor diferença o que alguém diz agora ou disse no passado, porque, para que essa ideia dê resultado, você tem que acreditar nela e aceitá-la por inteiro, e isso não pode ser feito por outra pessoa que não seja você mesmo. No entanto, apenas para fazê-lo sentir-se melhor, vamos jogar o jogo. A partir deste momento, eu o declaro merecedor pelo resto da sua vida. Princípio de riqueza. Se um carvalho de 30 metros de altura tivesse a mente de um ser humano, cresceria apenas 3 metros. Portanto, siga este conselho. Pare de engolir essa tolice de não merecimento e comece a tomar as medidas cabíveis para enriquecer. O segundo motivo principal da dificuldade de receber é a pessoa ter acreditado no ditado: dar é melhor do que receber. Trata-se de um completo disparate. O que é melhor? Quente ou frio? Grande ou pequeno? Esquerda ou direita? Claro ou escuro? Dar e receber são as duas faces de uma mesma moeda. Quem inventou que é melhor dar do que receber, sinto muito, era ruim em matemática. Para todo doador tem que haver um recebedor. Para todo recebedor tem que haver um doador. Princípio de riqueza. Para todo doador tem que haver um recebedor. Para todo recebedor tem que haver um doador. Pense no assunto. Como você poderia dar algo se do outro lado não existisse alguém para receber? As duas pessoas têm que estar em perfeito equilíbrio para que possam atuar meio a meio. E, como dar e receber necessariamente se equivalem, devem também ser iguais em importância. Além disso, como é a sensação de dar? A maioria de nós provavelmente concorda que o ato de dar nos proporciona um sentimento maravilhoso e gratificante. Por outro lado, como fica o nosso estado de espírito quando queremos dar e a outra pessoa não quer receber? Quase todos nós nos sentimos muito mal com isso. Saiba, portanto, o seguinte: aquele que não se dispõe a receber, rouba quem quer lhe dar algo. Recusar-se a receber é negar ao outro a alegria e o prazer da doação, é fazê-lo infeliz. Por quê? Porque, como não me canso de dizer, tudo é energia. Quando uma pessoa quer dar alguma coisa e não consegue, essa energia não tem como se expressar e fica presa dentro dela, transformando-se em emoções negativas. Para piorar as coisas, não estando plenamente propensa a receber, a pessoa está treinando o universo a não lhe dar. É simples.
se alguém não está aberto a receber a sua parte, ela irá para quem esteja. Esse é um dos motivos que levam os ricos a ficar mais ricos e as pessoas de mentalidade pobre a se ver numa situação cada vez mais difícil. Não é porque os primeiros sejam mais merecedores, mas porque eles admitem receber, enquanto a maior parte daqueles que pensam pequeno não aceita isso. Aprendi essa lição em grande estilo num acampamento na floresta. Como pretendia passar 2 dias ali, montei uma espécie de tenda com uma lona, prendi um dos lados do tecido no chão e o outro a uma árvore, mantendo uma inclinação de 45 graus. Foi bom ter feito esse abrigo, pois choveu durante toda a noite. Quando saí dali na manhã seguinte, vi que eu, como tudo mais, sob aquele teto improvisado, estava seco, mas que uma poça muito funda se formara do lado de fora, na base da lona. Foi quando escutei a minha voz interna dizer: a natureza é plena em abundância.